E aí, bora resolver a questão 54 lá da Fameca sobre história do Brasil, eu acho. Vamos ver aqui, vem comigo depois da vinheta. Fala, seu louco, seu louco, o Prof. André do História em Casa e mais é essa resolvidinha do saber aí para mais uma questão da FAMEC, então, prova da Faculdade de Medicina de Catanduva, mas dá um like no vídeo já, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente em todas as plataformas aí e deixa o seu comentário, o engajamento é muito importante, assim como o seu like é muito importante, ajude o Prof. André do História em Casa a chegar em cada vez mais jovens e incautos aí, se preparando para o vestibular, ou pessoas que querem, de repente, né, aprender um pouco mais sobre história ou ficar por dentro dos temas polêmicos e tudo mais aí, ou temas atuais. Mas vamos para essa questão 54, que começa lá com nos anos 1930, 1940, vivia-se um tempo no qual a emergência, o surgimento de lideranças personalizadas, né, era considerada uma estratégia política moderna e operacional para se enfrentar os desafios de uma nova e desconhecida sociedade de massas. Está aí Ângela de Castro Gomes em Lideranças, na verdade lá no livro História e Brasil para Ocupados, e eu acho que eu tenho esse livro aqui, muito bom. E está aí o cenário sociopolítico descrito no excerto, associa-se. Bom, eu acho que está falando do Brasil em 1930, 1940, falou de liderança personalizada, né, da figura, da pessoa lá, de, né, um determinado líder e tal, de uma estratégia política moderna e operacional para enfrentar essa nova e desconhecida sociedade de massas ou sociedades populares. Se você, assim como eu, pensou talvez em Getúlio Vargas, talvez aí em populismo, muito interessante, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Mas vamos ver as alternativas então lá na sequência e, é claro, até aproveito para dar uma aumentadinha aqui para você me ver um pouco mais de perto. Aí vai lá para vocês. O cenário sociopolítico descrito no excerto, no trecho lá, associa-se ao socialismo exemplificado pelo governo de João Goulart e relacionado à realização de amplas reformas sociais. Bom, ele falou de 1930 e 1940. João Goulart, na verdade, lá como vice do Jânio Quadros, né, em 1961, ou como presidente do Brasil após a renúncia do, né, Jânio Quadros, alguns meses depois, lá 7 meses depois que ele tinha assumido, né, a presidência. Não tem nada a ver, apesar dele ser considerado também um herdeiro, né, do populismo varguista, não tem a ver com socialismo, tem a ver com populismo e não tem a ver com a década de 60. Portanto, a alternativa A está, por enquanto, a mais errada aí. Alternativa B agora. Ao regime oligárquico, tipo República Oligárquica, lá entre 1894 a 1930, acho que não, hein? Lembro que o regime oligárquico lá, a política, né, do café com leite, ó, que marcava aquele revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, as oligarquias estaduais de São Paulo e Minas Gerais. Então a gente fala mais de grupos, né, oligárquicos estaduais, pequenos grupos de poderosos lá, controlando a política nacional e não necessariamente de uma pessoa. E também a gente pode associar, como falei, o período histórico aí não é o recorte que o exercício apontou, 1930 a 1940, sendo que a República Oligárquica está mais lá para nós entre final do século XIX e 1930, quando Vargas chega ao poder através da Revolução de 30. Mas vai lá. Continuando, exemplificado pelos governos de Campos Salles e Washington Luiz e relacionado à hegemonia dos setores cafeeiros. Basicamente ele definiu um regime oligárquico, mas essa postura ali, né, não só populista, personalista, mas o período histórico também, coloca essa alternativa como belamente errada. Alternativa C. Ela se refere lá, associa-se ao desenvolvimentismo, 50 anos em 5, exemplificado pelo governo de Juscelino Kubitschek, que acontece de 1956 a 1961, não é um momento histórico também lá, e relacionado ao esforço de aceleração do crescimento econômico. De novo, é bom lembrar que assim como João Goulart, né, Juscelino Kubitschek, o próprio Jânio Quadros, eram figuras que tentavam se associar a essa questão,
de certa forma, populista, né? Então, não tem a ver com desenvolvimentismo, não tem a ver com essa figura personalizada lá que ele, né, o excerto colocou. Portanto, a alternativa C está certamente errada. A alternativa D. Ele refere-se ao populismo exemplificado, ao populismo exemplificado pelos governos de Getúlio Vargas. Lembra que Getúlio Vargas fica no poder lá após a Revolução de 1930 a 1934, no governo provisório, quando ele é então eleito indiretamente, e aí fica no poder no governo constitucional de 1934 a 1937, quando ele dá um golpe de Estado e aí inicia o Estado Novo de 1937 a 1945, quando ele é deposto. Até por sinal importante que não só, né, deposto aí por um golpe militar, né, basicamente, mas um golpe que não vai evitar a volta dele ao poder. Ele ainda é eleito diretamente pela população em 1951, mas quando comete lá, né, suicídio em 1954, marca o fim da sua passagem pelo governo brasileiro. Mas, e relacionado à ascensão política dos setores operários, se a gente for analisar que ele comentou lá, essa sociedade de massas, né, esses operários urbanos, que lembra que o populismo se voltou principalmente, né, para os trabalhadores urbanos, tentando aí atender os interesses dos trabalhadores, para evitar que eles também fossem, né, para correntes ideológicas de esquerda ou para uma situação, né, de até uma revolução proletária. Então, aquela ideia de esvaziar a força política do trabalhador através de uma relação paternalista do Estado, na figura do Vargas, como pai dos pobres, na figura, na persona do Vargas, né? Então, essa alternativa D já diria o cowboy, o nosso amigo Garoto Vaca. Alternativa E. Ao regime militar, que ocorreu de 1964 a 1985, está fora já né? E também não tem lá no regime militar essa questão da figura personalizada, né? Nos generais lá, marechal, presidente e tal. Mas a ideia é de que tem censura, é claro, como teve na época do Vargas, mas não a construção dessa imagem, dessa personalidade lá. Mas exemplificado pelos governos de Emílio Médici e Ernesto Geisel. O Médici é o auge lá da repressão, né, os anos de chumbo, e o Geisel é o início da abertura democrática, né, lenta, gradual e segura e tal. Mas e relacionado à ação repressiva estatal. Do Geisel para frente, a ideia de que, né, eles vão tentar promover um processo de abertura, né, a questão lá da anistia também e tal, né, não é o recorte histórico que ele pediu e não tem essa figura personalizada. Portanto, a alternativa está errada. E a alternativa correta, então, é a alternativa D de Dumbo, o elefante voador. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício com o Prof. André do História em Casa. Dá o like aí se você não fez isso ainda, né? Se você não se inscreve, vou ficar bravo aqui. Vai, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas aí. É isso aí, muito obrigado, até a próxima resolução aí com o Prof. André. Até mais, falou, valeu!